Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo de volta ao meu estúdio, depois do Rio de Janeiro quase ter acabado nessa ventania. Estamos todos de volta em casa para gravar mais um vídeo especial para vocês aqui nessa quarta-feira, nessa primeira edição. Elkson voltando para o Botafogo, sonho ou realidade? Vou falar para vocês. E outra rodada chatinha para o Botafogo, mas isso é bom porque vai forçar o Botafogo a ter que vencer o CSA. Vou falar sobre isso depois da vinheta. Valeu, Maicão! Agradecer a todos vocês que mandam seus comentários. Ontem o vídeo não foi, o vídeo das 6 horas acabou sendo postado um pouquinho mais tarde, mas a galera compareceu, comentou, compartilhou, curtiu. Agradeço demais a todos vocês que têm se inscrito aqui no canal Gigante Glorioso. Então, tá assistindo o vídeo, não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o like para que esse vídeo chegue a mais botafoguenses, compartilha, torne-se membro e vamos falar de Botafogo, que é o que interessa. Gente, como muita gente já sabe, eu postei lá no meu Twitter, né, esse assunto é de conhecimento geral, uma das multinacionais chinesas, a Evergrande, está passando por uma grave crise, inclusive causando até um colapso no mercado financeiro. E a equipe do Guangzhou, onde atua Elkson, Ricardo Goulart, Fernandinho, né, 5 brasileiros lá na equipe do Guangzhou, provavelmente não renovarão o contrato por conta do valor de mercado desses jogadores, né? E aí ficarão à disposição do mercado, ficarão livres no mercado muito em breve, né? E o Elkson é um desses jogadores. O Guangzhou Evergrande não terá condições, né, devido à sua acionista majoritária viver uma grande crise, de renovar com talvez o principal jogador ao lado do Ricardo Goulart da equipe do Guangzhou Evergrande, que é o Elkson. E aí muita gente começou a pincelar nas redes sociais, e aí, volta pro Botafogo, não volta, tem chance e tal. Galera, eu postei no meu Twitter, como eu falei aqui, que quem acha que a vinda do Elkson pro Botafogo é um sonho, não conhece a trajetória do jogador e a relação dele com o Botafogo. O Elkson chegou ao Botafogo em 2011, né? Inclusive teve uma proposta do Fluminense, que brigou com o Botafogo na época para trazer o Elkson preferiu jogar no Botafogo. A partir daí criou-se uma relação muito pessoal, muito ligada à paixão do Botafogo pelo Elkson, do Elkson pelo Botafogo. Ele saiu do Botafogo em 2012, mas a relação continuou. O Elkson não saiu pela porta dos fundos, como muitos jogadores, né? O Elkson, na época do Botafogo, jogou com craques do futebol mundial. O Elkson, na época do Botafogo, mudou o seu posicionamento. O Elkson, na verdade, ele se encontrou no Botafogo. Oswaldo de Oliveira trocou o Elkson de camisa... Era um meio 10, era meio que um ponta. Ele era um jogador mais flexível, né? Ele jogava ali pelo meio, encostava nas pontas. Tem um lance assim, que eu não esqueço, o Elkson fazendo um cruzamento pro Louco Abreu no estádio Newton Santos, estava lá. O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1-0 na cabeçada do Louco Abreu de 2011, né? Então o Elkson, ele flutuava pelas pontas, mas jogava também pelo meio, tinha um chute forte, batia muito bem na bola, bate ainda, né? E o Oswaldo de Oliveira mudou o posicionamento do Elkson para a camisa 9, o Elkson como centroavante. Ele começou a fazer isso em 2012. Em 2012 ele começou a meter muito mais gols com a camisa do Botafogo. E chamou a atenção do Guangzhou, foi para a China. Hoje, muito tempo se passou, está lá há quase 10 anos. O Elkson até tem um nome muito parecido, né? Alkeson, eu esqueci, Alkesan, uma coisa assim. Ele é jogador chinês, atua na seleção chinesa, né? E tem muita vontade de ajudar a seleção chinesa a jogar uma Copa do Mundo, né? O que atrapalharia o Elkson a voltar para o Brasil, não para o Botafogo, né? Para o Brasil. Bom, o Elkson, como eu falei, ele é jogador chinês. As eliminatórias da Ásia tem um calendário FIFA, claro, né? Mas a China, ela tem alguns amistosos fora do calendário FIFA, afinal de contas é a China, né? E o Elkson costuma estar nesses jogos, né? Nessas preparações da seleção chinesa para os grandes torneios, Copa da Ásia, Copa do Mundo, né? Então o Elkson, ele tem vontade de estar mais próximo da seleção chinesa, até por conta de convocação. Vindo para o Brasil, a questão da pandemia relativa ao coronavírus não está resolvida na China, tá? Então questões de voo, acesso, isso vai ser dificultado. Isso pode ser dificultado, dependendo
dessa segunda fase aí do coronavírus na China, né, que tem crescido bastante em algumas regiões, então pode dificultar o acesso, esse trânsito Brasil-China para o jogador que quer estar próximo da seleção. Agora, fora isso, é muito simples. O Elkeson, ele tem uma ligação com o Botafogo. O filho do Elkeson é torcedor do Botafogo. Houve até uma postagem no aniversário do Botafogo no ano passado, ano retrasado, não me recordo agora, em que o Elkeson posta, né, aliás, um texto muito bonito no Instagram oficial do clube, dizendo que ele era um escolhido, que o filho dele já tinha o time de coração, que era o Botafogo. Então, assim, a relação emotiva, de paixão do Elkeson com o Botafogo permanece ligada, dentro de casa isso, né? Relações políticas com o clube são excelentes. Na época em que não estava havendo futebol, na China, na Ásia, enfim, o Elkeson veio para o Botafogo para manter a forma física, para apurar a forma física. Tá? No início da temporada passada, um ex-dirigente declarou publicamente que haveria uma possibilidade de retorno do Elkeson. Né? Inclusive, conversei com esse ex-dirigente, não vou falar o nome aqui, que é uma pessoa não grata, tanto do canal como de vocês. Né? E ele falou que é possível sim, se o Elkeson quiser voltar ao Brasil, não quiser mais jogar no futebol chinês, que o clube para o qual ele venha seja o Botafogo. Muito por conta dessas questões, e agora o Botafogo, como eu já gravei um vídeo anteriormente aqui, o Dorcésio Mello até mostrou ontem, né? Ele tem assinado um acordo de cooperação Brasil-China e que pode facilitar também essa questão do deslocamento do Elkeson, caso venha para o Botafogo e tenha que atuar na seleção chinesa. Então essas questões burocráticas podem ser facilitadas com esse acordo de cooperação que o Botafogo tem com a China. Beleza, galera? Então, para quem acha que Elkeson no Botafogo é um sonho, é difícil, mas ele está saindo da equipe do Guangzhou Evergrande. Se quiser voltar ao Brasil, a probabilidade de vir para o Botafogo é muito maior do que ir para outros clubes, tá certo? Agora, talvez o jogador prefira atuar numa outra equipe chinesa, já que é o maior artilheiro da história da Liga Chinesa, o Elkeson, né? Então ele tem marcas muito interessantes desde que chegou à China, tá certo? Gente, rapidamente aqui fazendo um balanço da rodada da Série B. A rodada não foi boa, né? Vinha sendo boa durante muito tempo pro Botafogo, só que agora ela não foi muito boa, não. E isso é positivo, porque tira o Botafogo da zona de conforto. O Botafogo vai jogar na quinta-feira, amanhã, no caso, 7 horas da noite, com todos os resultados da rodada já definidos. Então, se todos os resultados forem negativos, o Botafogo entra pressionado para ganhar. E, na minha opinião, já entra pressionado para ganhar. Por quê? O Avaí venceu o Goiás. Esse jogo foi importantíssimo. O Avaí encosta, mas o Goiás fica com a vice-liderança ameaçada. Se o Botafogo somar ponto lá em Alagoas, o Botafogo ultrapassa o Goiás. O empate faz o Botafogo ser vice-líder. É claro que é bom vencer, é bom manter esse ritmo. O CSA está na 12ª colocação. Teve uma mudança de postura interessante. Chegou o Mozart lá, que foi treinador do CSA na temporada passada, deu um ânimo a mais aí para os jogadores. Sim, o CSA melhorou um pouquinho, mas ainda assim não é nem uma das 10 melhores equipes da Série B. Né? Então o Botafogo entra como favorito nessa partida sim e entra pressionado para ganhar. Pressionado porque pode assumir a vice-liderança, Goiás perdeu. Pressionado porque o Avaí, que é a equipe ao lado do Guarani, que vai brigar ali até o último minuto por vaga no G4, ganhou. O Guarani ganhou. O Guarani venceu por 2-0 o Remo. Eu achei que seria um jogo mais difícil para o Guarani. Teve gol anulado do Guarani, né? Venceu o Remo por 2-0. Então o Guarani está ali com quase a mesma pontuação do CRB, por exemplo, que está com 44 agora. CRB também venceu. Então o Guarani está a 3 pontos. O Guarani tinha igualado o CRB em pontos, tinha até ultrapassado, mas a vitória do CRB sobre o Brasil de Pelotas fez com que o CRB retornasse à 4ª colocação. Então o Guarani está ali com 41, encostadinho. O CRB ganhou do Brasil de Pelotas, resultado também não foi muito bom. Botafogo encostou no Botafogo, está com a mesma pontuação do Botafogo. Está com menos vitórias, então o Botafogo está à frente. E o Botafogo precisa vencer o CSA para manter essa distância de 6 pontos do Guarani, que é o 5º colocado, e também manter essa distância de 3 pontos do CRB,
que está encostadinho ali e ainda está no G4. E colocar agora a distância para o Goiás. Agora é o Goiás, se o Botafogo conseguir vencer o CSA, é o Goiás que vai ter que se preocupar ali com a turma de baixo. O Botafogo começa a olhar o Curitiba, tá certo? O Curitiba joga hoje contra o Vitória, lá no Barradão. Se o Curitiba não vencer, vamos lá, o Curitiba perder para o Vitória. O Botafogo vencendo o CSA fica a 1 pontinho. Nós não temos mais confronto direto com o Curitiba, ganhamos os 2 jogos. Mas a gente fica nessa torcida para um tropeço do Coxa. O campeonato ainda tem história para contar. O Botafogo não pode relaxar, mais ou menos não é suficiente. E a gente vai torcer muito para que o Marcinho possa fazer um golzinho lá, Vitória 1, Curitiba 0, e o Fogão faça a sua parte diante do CSA, tá certo? Galera, daqui a pouquinho, Michael Martins pode trazer a qualquer momento informações acerca dos protocolos que o Botafogo vai adotar para receber torcida no domingo, jogo contra Sampaio Corrêa, tá certo? Aquele abraço, saudações alvinegras.